Olá, eu me chamo Liliane Milha Bugança, fiz parte do PIBIC, financiado pela Fundação Araucária, da UniOeste, e esse trabalho se intitula Comunicação da Rede de Atenção Psicossocial para Usuários de Substâncias Psicoativas na 10ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, de autoria de Liliane Milha Bugança, Bruna Fátima, também como co-orientadora, e Gisele Galvão, que é a orientadora deste trabalho. Esse trabalho é da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel, e faz parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS. Para introduzir o tema, é importante lembrarmos a estruturação da rede de atenção psicossocial, a qual é fundamentada pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, a qual busca a desconstrução do atendimento psiquiátrico manicomial. A partir da promulgação dessa lei, temos a instituição de práticas terapêuticas que visam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. Dessa forma, a comunicação entre os profissionais de saúde ela vai constituir-se como um cuidado interdisciplinar, que acarreta um melhor atendimento ao usuário e relaciona-se diretamente com o grau de satisfação do cliente. Além disso, a comunicação efetiva ela é o ideal para que o atendimento seja integral a esse usuário. Percebemos nos serviços diferentes tipos distribuídos de acordo com o número de habitantes de cada município. Por exemplo, temos os CAPs, temos os NASF. NASF, geralmente a gente encontra em cidades com um número de habitantes um pouco menor, quando comparado com as outras dentro da 10ª Regional de Saúde. Temos também os serviços residenciais terapêuticos, os hospitais-dia, entre outros serviços especializados. E dentro desses serviços, a gente tem a produção de novos modos de cuidado em saúde mental, onde há uma desconstrução dos estigmas acerca da saúde e da doença mental, onde há apontamento de melhorias, e a partir dessa pesquisa, esperamos melhorar ainda mais essa comunicação entre os serviços, para que possa ser realmente realizada uma comunicação terapêutica efetiva. O objetivo desse trabalho é compreender como ocorre a comunicação entre os serviços da rede de atenção psicossocial para usuários de substâncias psicoativas em municípios da 10ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Em relação ao material e aos métodos, trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, realizada por meio de entrevista semi-estruturada por chamada de vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams. Foram incluídos os profissionais que atendem diretamente aos usuários e às suas famílias e que atuam há pelo menos 3 meses nos serviços. Foram excluídos aqueles de férias ou de licença e os que não responderam o contato após 3 tentativas. O período de coleta de dados ele foi de 23/3/2023 a 31/8 do mesmo ano. As informações elas foram analisadas através de análise temática de Minayo, e a pergunta norteadora para essa pesquisa foi como ocorre a comunicação entre os serviços da RAPS para usuários de substância psicoativa nos 25 municípios da 10ª Regional do Estado do Paraná. Para que essa pesquisa fosse realizada, ela foi aprovada no Comitê de Ética, então ela faz parte de um projeto maior, e todos os entrevistados, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação aos resultados e à discussão, a partir das entrevistas realizadas, foi possível elencar o tempo de atuação no serviço, sendo que 12,5% dos entrevistados estavam há 1 ano, 25% há 2 anos, 12,5% há 3 anos, 25% há 4 anos e 25% também há 6 anos. E também foi possível elencar o perfil profissional dos entrevistados, sendo 62,5% deles psicólogos, 25% assistente social e 12,5% enfermeiros. Após a análise das entrevistas, foi possível elencar 5 categorias temáticas para a discussão, sendo a primeira categoria os desafios que permeiam a comunicação entre os serviços da rede, onde foi possível observar a ausência de contato entre os serviços e a ausência de comunicação de alta. É possível verificar isso nas seguintes falas.
É raro os hospitais que fazem esse contato com a gente. Na verdade, parte da gente fazer o contato com o hospital. Outro entrevistado também apontou: a gente ficamos sabendo pelos familiares mesmo. Não necessariamente o serviço referenciou a nós esse paciente. Então, eu acho que ainda esse é o nosso grande problema, essa falta de comunicação. Outro entrevistado aponta que a comunicação que a gente tem com um hospital psiquiátrico é dessa forma, através da família mesmo, da equipe para a equipe, não tem. Além disso, ainda tivemos. Então, na verdade, assim, essa comunicação é um pouco falha. A gente não tem bem estabelecido. Então, com esses relatos, a gente observa a dificuldade na comunicação entre os serviços com os profissionais de saúde, sendo que o que eles ficam sabendo em relação ao tratamento do paciente é o que realmente o paciente ou os familiares trazem para dentro do serviço. Então, tudo isso acaba fragilizando a assistência. A segunda categoria temática se refere à falta de referência e contra-referência. É possível observar na fala de P4. A gente ficamos sabendo pelos familiares mesmo, não que necessariamente o serviço referenciou a nós esse paciente. Então, eu acho que ainda esse é o nosso grande problema, essa falta de comunicação. Então, nessa fala é possível perceber a falta da referência e da contrarreferência, que deveria ser uma obrigatoriedade pelos serviços, porém na prática acaba não ocorrendo. A terceira categoria temática se refere às fragilidades das reuniões de rede. P1 refere: infelizmente, a gente só se reúne quando tem um caso muito grave. P2 fala que não existe como deveria existir, mas assim, eu acho que é por falta de hábito. E P7 refere que não fazem reuniões de rede. Então, com isso, a gente percebe a ausência de reuniões de rede na prática para assistência ao paciente. A quarta categoria temática se refere à ausência de um sistema de registro unificado, onde é possível observar nas seguintes falas. A comunicação que a gente tem com o hospital psiquiátrico é dessa forma, através da família mesmo. Equipe para equipe não tem, refere P2. Não há comunicação com o hospital durante o período que ele está lá, fala de P3. A gente ficamos sabendo pelos familiares mesmo. Eles têm um sistema diferente do nosso e nós não temos acesso. Então, muitas vezes, a gente fica pelo que o paciente nos relata e não necessariamente pelo que o médico fez. Essas são falas de P4. Então, com isso, a gente percebe a ausência de um sistema de registro unificado que todos os serviços tenham acesso, combinando diretamente na continuidade do tratamento para esse usuário, sendo que os profissionais precisam ir pelas informações que o paciente traz ou que a família traz. E a quinta categoria temática se refere ao uso do WhatsApp como ferramenta de trabalho. Então, como não tem esse sistema de registro unificado pelos serviços, alguns profissionais acabam utilizando o WhatsApp como ferramenta de trabalho. É possível perceber na fala de P7. Inclusive, eu tenho o WhatsApp dela, tudo que ela mandava, as mensagens. E isso culmina diretamente na Lei de Proteção de Dados. A gente sabe que o WhatsApp ele não é o meio ideal de troca de informações a respeito de um paciente, do seu tratamento. Diante disso, conclui-se que a comunicação entre os serviços da RAPS nos 8 municípios ela se dá de forma heterogênea e informal, e há muitos desafios encontrados pelos serviços de saúde mental durante a comunicação com a atenção secundária ou terciária. E a partir dessa pesquisa, a gente espera contribuir com os atendimentos nos diferentes dispositivos da RAPS, a partir de indicações que possam melhorar a comunicação entre os serviços, a fim de proporcionar um atendimento contínuo e de qualidade. Então, como indicações, temos o uso do sistema padronizado pela RAPS, reuniões de rede pré-estabelecidas com um cronograma e também a obrigatoriedade na devolução da contrarreferência para os serviços da atenção primária. Por fim, gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela bolsa disponibilizada, à orientadora Gisele por todo o apoio nessa pesquisa, à co-orientadora Bruna pelo auxílio no decorrer das etapas de desenvolvimento desse trabalho, e também ao EAICT pela oportunidade de estar compartilhando esse trabalho com a comunidade por meio desse encontro de iniciação científica. Muito obrigada pela atenção de todos.